Boa noite para vocês. Hoje nós vamos começar mais uma aula, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecidos conjuntivos, tá bom? Então tecidos conjuntivos, tá? São um conjunto de tecidos variados que nós temos no nosso corpo, tá? Alguns deles nós já falamos e nós vamos continuar a explicar alguns outros tecidos conjuntivos. Então, o tecido conjuntivo ele é um tecido que faz parte ele une partes do conjunto, ou seja, ele basicamente une os órgãos, tá? Ajudando a organizar eles dentro do corpo, tá? E fornecendo também nutrição e outras coisas mais. Então, tipos de tecido conjuntivo, né? Então, são tecidos ricos em matriz extracelular, tipos diversos de células e fibras diversas, tá? Dependendo da função que ele vai realizar, preenchendo espaços no corpo. Então não existe espaço vazio entre os órgãos, tá? Então, por exemplo, você não tem um coração solto ali, você tem tecido conjuntivo em volta. Você não tem, por exemplo, espaço entre a pele e os músculos, você vai ter tecido conjuntivo por baixo. Então, o espaço entre todos os órgãos é preenchido por tecido conjuntivo de algum tipo, tá bom? Bem, fornecem sustentação aos órgãos, adesão e nutrição dos órgãos, tá? Então veja bem, então o tecido conjuntivo ele é vascularizado, ele costuma ter bastante vaso sanguíneo, tá? E isso permite que ele ajude na distribuição de nutrientes, tá bem? Então ele também auxilia nesse sentido. Então são tecidos conjuntivos, o tecido sanguíneo, tecido linfático, tecido conjuntivo propriamente dito, que se divide em dois tipos, que a gente chama de frouxo e denso, tá? Tecido ósseo, tecido cartilaginoso e tecido adiposo. Todos esses fazem parte dos tecidos conjuntivos. Continuando então, aí nós temos uma imagem com vários tipos de tecidos conjuntivos, tá? Então tem o tecido adiposo, tem o tecido conjuntivo frouxo, denso, né? Tem o cartilaginoso, tecido ósseo, tecido conjuntivo fibroso, na verdade é o denso, tá? Aqui está um nome diferente, mas é o conjuntivo denso. E aqui nós temos o sangue né? E aí mostrando todos esses tecidos aqui nesse joelho, tá vendo? Nós temos um joelho aqui e aqui nós temos todos esses tecidos aqui mostrados em regiões diferentes. Continuando então, tecido conjuntivo propriamente dito. É um tecido de ligação com muita matriz celular e células fibroblastos. Então qual que é a célula? Fibroblasto. Nutrição e sustentação dos órgãos, rico em elastina e colágeno. Esse tecido possui dois tipos bem distintos, tá? E cada um deles vai funcionar de maneira bem diferente. Então, nós temos o tecido conjuntivo frouxo, vascularizado, com pouca matriz celular, muitas células e poucas fibras, tá? Então, ele sustenta os órgãos em seus lugares, ao mesmo tempo que é flexível para permitir o deslocamento e retorno aos locais de origem, rico em elastina. Então, é muito interessante porque, por exemplo, nosso corpo ele se move e os órgãos eles não estão soltos dentro do corpo. O coração não está solto, o pulmão não está solto. Todos eles estão fixos a partir do tecido conjuntivo. Só que tem alguns órgãos que eles precisam ser movimentados. Então, quando você respira, o pulmão se move, o coração bate, né? Você move as estruturas do corpo. Quando você anda, as vísceras vão se mover por causa do movimento do corpo. Só que acontece que o tecido conjuntivo ele permite que esses órgãos se movam e voltem para o lugar. Então, seu pulmão expande e depois retorna, e isso não puxa os outros órgãos nem causa dano. Por quê? Porque o tecido conjuntivo ele é elástico. Então, ele permite que os órgãos se movam sem que eles necessariamente se danifiquem. E ele se move e volta para o lugar. Que é a mesma coisa que acontece com a pele do seu corpo. Se você pegar o seu braço e girar a pele, você vê que ela gira até um certo ponto. E por que ela consegue girar e voltar para o mesmo lugar? Então você gira a pele da mão, do braço e ela volta, né? Ela tem essa flexibilidade porque o tecido conjuntivo, embora ele seja elástico, ele pega o órgão e volta de novo para o lugar. Então você puxa ele para um lugar, ele volta, ele retorna. E isso é muito importante para manter todas as estruturas em seu lugar, né? E na pele é muito importante para que ela tenha elasticidade, ou seja, para que ela possa ser movida sem ser danificada, tá bom? Então o tecido conjuntivo frouxo ele vai estar principalmente nessas regiões, tá? E ele é rico em elastina, que lembra elástico, né? Então, essa é a principal função do tecido conjuntivo frouxo. Né? Além disso, ele é rico em vasos sanguíneos, então ele ajuda a nutrir os órgãos. Então, ele vai estar ali também, né? Com a função de distribuir nutrientes, tá bem?
Tecido conjuntivo denso, esse é um pouquinho diferente, tá? Então, com muita matriz celular e fibras colágenas, comum abaixo da pele, formando principalmente tendões e ligamentos. É altamente resistente à tração e conecta os ossos entre si, com alguns órgãos do corpo. Então, você vai ter ele abaixo da pele em uma certa concentração, tá? Ele não é tão flexível, mas ele é resistente. Então, ele vai dar uma certa resistência à sua pele, tá? Então, ela não rasga tão facilmente, principalmente o tecido da parte de baixo. Então, ele, né, o conjunto fibroso é relativamente resistente. Ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é relativamente flexível, tá? E esse tecido conjuntivo denso ele consegue se organizar em fibras. E quando ele faz essa organização em fibras, ele forma o que a gente chama de tendão. Então, todos os ossos do corpo, tá, os músculos, eles são presos ao osso a partir do tendão. E o tendão é feito de tecido conjuntivo denso modelado. Bem? E esse tecido conjuntivo denso, ele prende os músculos à estrutura óssea, assim como ele prende um osso no outro. Então existem alguns locais do nosso corpo que tem movimento que você vai ter tendões ligando estruturas em torno do osso, tá? Para quê? Para manter as posições dos ossos no lugar e a musculatura presa ao osso de forma adequada, bom? Então vamos ter uma pequena imagem aqui, tá? Dos dois tipos de tecido. Então aqui o tecido conjuntivo frouxo, você vai ver aqui as células espalhadas e desorganizadas, tá? Então aqui, né, você não vai ter ali, ó, aqui também um exemplo de tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, você não vai ter assim uma organização de fibras e tecidos muito forte, mas é um tecido flexível, tá? É um tecido mais maleável, mais fácil de lidar. E ele consegue manter tudo preso, tudo unido ao mesmo tempo que é flexível. Depois nós temos o tecido conjuntivo, tá? E aí a gente tem aqui o modelado e não modelado, mas os dois são a mesma coisa. No caso do não modelado é mais comum debaixo da pele, tá? E o modelado seria mais comum nos tendões, bem? Então você vai ter ali no tendão o tecido conjuntivo modelado, bem? Que é um pouquinho diferente do outro. Continuando então, tecido adiposo, tá? Então, principal forma de armazenamento de energia no corpo dos animais, pois condensa energia quimicamente. Então, quando um animal se alimenta, na natureza, normalmente ele não tem certeza quando ele vai poder se alimentar de novo. Então, o que os animais fazem geralmente? Eles comem bastante e transformam boa parte da energia do alimento em gordura. E qual que é a importância de você transformar a energia em gordura? Que ela consegue ser armazenada num espaço mais curto, certo? Então você consegue armazenar bastante energia e nutrientes num espaço menor. E essa é a grande vantagem do tecido adiposo. Então a gordura ela serve como armazenamento de energia, tá? Para que em momentos que falte alimento, o corpo se nutre através das reservas de gordura. Então a gordura ela vai ter exatamente essa função de armazenar energia, bem? Sendo eficiente como isolante térmico, então, térmico e elétrico. E qual que é a importância de ser um isolante térmico? É que em animais de região fria, e aí nós vamos incluir principalmente pássaros e mamíferos, eles precisam manter o corpo aquecido para que o corpo continue funcionando. Se o corpo esfriar demais, o corpo vai entrar em colapso e eles vão morrer. E animais de sangue frio não conseguem controlar a temperatura, então não são capazes de morar em regiões congeladas, tá? Eles não vão ter muitas adaptações a essas regiões, ou vão ter uma diversidade muito baixa, ou vão ter que se deixar congelar pelo ambiente. No caso dos mamíferos e pássaros, não existe esse problema. Por quê? Porque eles podem viver naturalmente em regiões muito frias, sem sofrer em relação ao frio, porque eles conseguem manter o corpo aquecido mesmo em região fria, utilizando o que? As camadas de gordura abaixo da pele. Então você vai ver, por exemplo, muitos animais marinhos, tá? Tem grandes camadas de gordura embaixo da pele, como baleias, focas e outros animais, principalmente em região fria. A grande vantagem de ser um isolante elétrico, e a gente colocou ali mielina, neurônios, é porque no caso dos neurônios, tá? Você tem a bainha de mielina, que ela é feita de gordura, e essa bainha de mielina acelera a velocidade de transmissão de informação nos neurônios. Veja bem, o cérebro humano, ele tem 80% de gordura, 90% de gordura, desculpe, né? Quase 90% do tecido ali é gordura. Por quê? Porque existem placas de gordura envolvendo os neurônios para aumentar a velocidade de transmissão de impulso nervoso, tá? Por isso que a parte do tecido adiposo, né, ela também vai ser bem importante por ser um isolante elétrico. A gordura é um isolante elétrico, tá? E isso é muito importante para a eficiência do sistema nervoso e também para não ficar tendo curto-circuito, porque veja bem, todo pensamento
É uma transmissão de energia elétrica. Então você tem ali várias cargas elétricas caminhando pelo sistema nervoso, tá? Essas cargas elétricas elas caminham de forma eficiente graças à bainha de mielina, que é feita de gordura. Bem, é importante no amortecimento de impacto, sendo essencial para evitar danos à estrutura óssea, através dos coxins de gordura, nos pés, mãos e espaços entre os ossos. Então, se você for ver a sua mão, aqui na palma da mão você tem um coxinho de gordura. Quando você apoia os braços na mesa ou em qualquer outro lugar, você está apoiando primeiro o coxinho de gordura e não o osso diretamente. A mesma coisa é o calcanhar do seu pé. O calcanhar do seu pé, se você apalpar ele, você vai observar que ele é macio, relativamente macio. Por quê? Porque ele tem uma bolsa de gordura debaixo do osso calcâneo. Se o osso calcâneo batesse direto no chão, você teria muita dor, porque você sofreria lesão, certo? Mas como eu tenho bolsa de gordura debaixo do calcanhar, ela amortece o impacto do osso do calcanhar no chão. Então essa é a grande importância de você ter bolsas de gordura nos pés, mãos, tá? E nas nádegas. Por quê? Porque vai amortecer impacto e evitando machucar o corpo, tá bom? Entre os ossos, principalmente na coluna, às vezes você pode ter alguns coxinhos de gordura, tá? Para amortecer impacto. E entre alguns ossos da estrutura óssea em geral, tá? E isso pode servir principalmente para evitar dano à estrutura física do corpo. Continuando então, formado por células especiais chamadas adipócitos, essas células também armazenam na gordura vitaminas lipossolúveis, como vitamina K, A, D e E. Tá? Aves e mamíferos de regiões frias possuem mais tecido adiposo para o inverno. Tá? Então, por exemplo, um urso polar pode ter até 40% de gordura corporal, bem, sem estar doente, digamos. Porque ele precisa manter bastante gordura no corpo e eles são adaptados a manter bastante gordura no corpo, no caso desses animais. Bem? No caso das vitaminas, o interessante é que essas vitaminas que podem ser armazenadas na gordura têm a vantagem de não precisar ser consumidas com muita frequência. Então, por exemplo, e são vitaminas que, inclusive, se você consumir em excesso, você pode ter problemas por causa que elas são armazenadas no corpo e podem causar problemas também. Então, você tem que consumir essas vitaminas com frequência, mas não com frequência excessiva. Entendeu? Então tem que ser uma certa frequência, semanal, alguma coisa assim, mas não precisa ser todo dia você consumindo aquelas vitaminas, tá bom? Tá? Porque elas podem ser armazenadas na gordura. Então essa é a grande vantagem da gordura para armazenar esses tipos de vitamina. Continuando, então, aqui nós temos um exemplo do tecido adiposo, tá? Então, aqui mostrando como é que são as células adiposas, tá? E aqui nós temos o coxinho de gordura, mostrando um pezinho de cachorro, né? Mas se você for ver, cada uma dessas bolotinhas aqui no pé de cachorro é uma bolsa de gordura para amortecer impacto no chão. Bem, então, assim como o ser humano tem na sola do pé, os cachorros também têm debaixo das patas, tá? Para amortecer impacto e não gerar dano. No caso dos cachorros e felinos, tá? Ainda tem uma função secundária que é evitar barulho. Porque diferente de um casco de cavalo que bate no chão fazendo barulho, o pé do lobo, do cachorro e o pé do gato, principalmente, ele bate no chão sem fazer barulho nenhum, tá? E isso é essencial para um predador, para ele não ser percebido, bem? Continuando então, tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Então, rico em matriz extracelular, sendo mais rígido que o denso. É rico em colágeno e glicosaminas, protege as pontas dos ossos de atrito junto com o líquido sinovial, além de sustentar a estrutura da traqueia, nariz e orelhas. Tá? Então, tem várias estruturas que são cartilaginosas. Né? E qual que é a importância disso? A cartilagem ela é dura e resistente, mas relativamente flexível. Então, por exemplo, a sua orelha é de cartilagem, ela pode ser dobrada, mas ao mesmo tempo que ela pode ser dobrada, ela pode retornar ao local, porque ela tem uma relativa flexibilidade. Mas essa flexibilidade, tá? Ela pode ser rompida. Então, por exemplo, tem como você quebrar a cartilagem da orelha? Sim, tem. Se você sofrer um dano muito forte na cartilagem da orelha, você pode sofrer dano. Bem? Assim como a cartilagem do nariz. O nosso nariz ele é feito de cartilagem aqui nessa estrutura, mas se essa estrutura for muito ferida, a cartilagem pode quebrar. Bem? Tá, assim como na orelha, no nariz pode quebrar. É muito comum em lutador de jiu-jitsu ter a orelha toda quebrada por causa do esporte em si. Então ele causa muitos danos à cartilagem da orelha. Então se você for ver um dia a orelha de um lutador de jiu-jitsu, você vai ver que ela é toda danificada, tá? Por causa do esporte em si. Bem? Então é muito comum ter lesão em tecido cartilaginoso. E tecido cartilaginoso normalmente não regenera. Então qual que é o problema disso? Então digamos que você tenha
alguma região do corpo em que o tecido cartilaginoso é muito importante, como por exemplo joelho, certo? Então joelho, ligamento do cotovelo e assim vai. Nessas regiões você vai ter duas cartilagens e líquido sinovial entre elas. E o que acontece com esse líquido sinovial? Ele impede que haja atrito, tá? Então, ele vai estar ali no meio, uma escorrega sobre a outra, mas não atrita na outra. Por isso que, se você for ver, a cartilagem da ponta do osso ela é lisa. Você pega um osso de galinha, você vai ver que ele é lisa na ponta. E qual que é a importância disso? Poder deslizar. Então ela protege a ponta do osso, para o osso não ser desgastado, não ser ruído, digamos assim, pelo atrito. E ao mesmo tempo ela permite o movimento, ela permite o deslizamento. Então uma estrutura desliza sobre a outra, tá? Sem causar dano. E isso é muito importante. Então você não ter o dano ali do atrito, tá? E graças a isso você vai ter o que? Você permite o movimento, tá? E não causa dano. Caso uma cartilagem, como a cartilagem do joelho, seja danificada, tá? É muito complicado de arrumar. Ela geralmente não regenera. E cirurgicamente é bem difícil de você resolver esse problema. Então, se um esportista sofrer dano, por exemplo, na cartilagem do joelho, ele provavelmente está fora do esporte. Não tem o que fazer. É um pouquinho pior do que romper tendão, tá? Porque tendão você ainda pode costurar ele de volta, embora o tendão não se regenere. Então, tendão, que é tecido conjuntivo denso, ele não regenera, mas você pode fazer cirurgia para costurar ele no lugar, tá? Sim, meio que colar ele de volta. Agora, no caso da cartilagem, é muito mais complicado, porque você teria que remover, inclusive, o próprio osso e colocar um osso de platina no lugar. Então, é muito mais complicado quando você tem danos à cartilagem, tá? Então, a cartilagem é uma parte muito nobre dos ossos, principalmente na cintura e no joelho, bem, e na coluna, é lógico, tá? Então, qualquer dano nessas cartilagens pode causar muito desconforto ao indivíduo. Então, rico em células especiais chamadas condrócitos, tá? Que ficam alojadas na matriz celular. É um tecido de baixa regeneração, assim como os tendões. E esse tecido cresce lentamente no nariz e nas orelhas a vida toda. Então, a sua orelha, o seu nariz, vai crescer a vida inteira. E quando você for bem mais velhinho, o seu nariz e a sua orelha vai ser bem maior do que ela é quando quando você é novinho. Então, você vai ter essa pequena diferença aí, né? Porque ela cresce a vida inteira. Bem? Continuando então, né? Então, olha lá, aí nós temos algumas imagens aqui. Então você vai ver aqui que toda a estrutura das traqueias pulmonares, toda ela é cartilaginosa. Por quê? Porque ela precisa ser flexível para permitir ali a passagem do ar, mas ela precisa manter o canal de respiração aberto. Então a cartilagem ela é rígida o suficiente para permitir acompanhar o movimento de respiração, mas ela é dura o suficiente para não permitir a colabar a parede respiratória. Então ela mantém a parede respiratória aberta o tempo inteiro, tá? Então essa estrutura aqui, ó, cartilaginosa, de anéis de cartilagem, é importante para manter a circulação viável, a respiração, desculpe, para manter a respiração viável, né? Sustentar a orelha, sustentar o nariz, ajudar no crescimento, em regiões de zona de crescimento de osso, você vai encontrar cartilagem, tá? Numa certa quantidade. E nas pontas para gerar proteção. Então, ponta do osso, você vai ter ali cartilagem para proteger o osso, bom? Tá aqui algumas células aqui mostrando o formato das células, tá? E como que o tecido é em si. Continuando, então, tecido conjuntivo ósseo. Então, rico em matriz celular, esse tecido é rico em fibras colágenas, proteoglicanas e glicoproteínas. É rígido e resistente, sendo mineralizado com cristais de fosfato de cálcio. Possui função de sustentar o corpo e permitir os movimentos do corpo nas alavancas musculares, porque o músculo ele se alinha com o osso formando alavancas, tá? Tanto para você movimentar num sentido como em outro sentido. E aí o que acontece? Essas alavancas, tá? Elas vão ser presas ao próprio osso. Então o osso ele é essencial para permitir o movimento junto com a musculatura, eles trabalham em conjunto. Né? Então possui a função de sustentar o corpo, né, para você se movimentar, manter o corpo no lugar, e permite os movimentos do corpo nas alavancas musculares. Tem função de proteger os órgãos nobres, como a caixa torácica e o crânio humano. Então, se você for ver a caixa torácica, embora sejam ossos ligados em cartilagem que conseguem se expandir e voltar, por isso que o pulmão vai permitir a respiração, você tem vários ossos aqui para evitar dano a órgãos nobres. Então, por exemplo, qualquer pancada no peito, aqui no meio do seu peito tem um osso gigante chamado externo.
Por que tem um osso gigante aqui no meio? Para não ter dano no coração. Então, se bater alguma coisa no meio do peito, esse osso vai absorver o impacto. Tá? Para quê? Para não danificar o coração, assim como os pulmões. Então você vai ter as costelas protegendo os pulmões. Então qualquer dano que venha na região da costela, a costela é a primeira forma de proteção antes de atingir o pulmão. Então ela serve de proteção para órgãos muito nobres, tá bom? Da mesma coisa é a caixa craniana, é o cérebro. O cérebro é um órgão tão nobre que ele está preso dentro de uma caixa de osso. Então você tem uma caixa de osso e dentro dessa caixa de osso você tem um cérebro lá dentro. Então você vai ter toda uma estrutura óssea ali fechada para prender o cérebro ali dentro para que ele não seja danificado. Então é uma estrutura de proteção mesmo. Bem? Então a tecido ósseo tem 3 tipos de célula, tá? Que é o osteócito, que é a célula madura, digamos assim. O osteoblasto. Então o osteoblasto produz matriz óssea, que é o osso em si. E essa matriz óssea acaba isolando o osteoblasto do nutriente. E quando isso acontece, ele é chamado de osteócito. Então, o osteócito ele é uma célula que está, digamos assim, dormente. Tá? Como ela não consegue ter acesso a nutrientes, porque ela está presa dentro de osso, ela fica dormente no formato de osteócito. Bom, então essa vai ser a grande diferença. Então, o osteoblasto produz osso e o osteócito é o osteoblasto que não está conseguindo produzir o osso porque ele ficou preso dentro do osso. Bem, já o osteoclasto é um pouco diferente. Ele é uma célula que remove cálcio dos ossos. Então ela vai assim, ela vai removendo cálcio do osso. E qual que é a função de remover cálcio do osso? Porque parece que vai enfraquecer o osso, né? Mas não é bem por aí. O que acontece é que de acordo com a utilização do esqueleto, existem áreas do esqueleto que você precisa reforçar mais. E tem áreas que você não precisa de tanto reforço. Então, dependendo da atividade física que você desenvolve, certos ossos vão se desenvolver mais que outros, bem? E para você mover o cálcio dentro do osso, para você remodelar o osso para ele aguentar a atividade física que ele precisa ser submetido, o osteoclasto entra aí. Então o que ele faz? Ele vai desmineralizar partes do osso que não estão sendo muito utilizadas e aumentar a mineralização em outra área do osso que precisa de mais mineral. Então por isso, por exemplo, que lutadores profissionais têm muita calcificação nos ossos da mão. Então são ossos extremamente duros. Por quê? Porque sofrem muito impacto. Então, em regiões de muito impacto, você tem muita calcificação, ou seja, os osteócitos vão produzir muito cálcio e os osteoclastos não vão agir muito ali. Mas em outras regiões do corpo que não sofrem tanto impacto, você vai ter o quê? Você vai ter um osso menos duro, entendeu? Tá? Embora o osso continue duro, mas ele vai ser menos duro porque não é necessário, porque não sofre impacto com muita frequência. Bem, então por isso que lutadores profissionais, tá? Eles, por exemplo, o lutador de Muay Thai fica chutando bambu. Mas por que ele fica chutando bambu? Para enrijecer os ossos da canela. Porque se ele conseguir enrijecer os ossos da canela, durante uma luta a canela não vai quebrar. Então, você vai causando microlesões que vão sendo curadas e quando um osso cicatriza de lesão, ele endurece e fica mais duro ainda. Então, essa é a questão. Então, o osteoclasto ele vai ajudar a remover cálcio de onde não está sendo muito usado para colocar onde está precisando mais. Bem, por isso que é importante remodelar o osso. Tá? Então, sempre quando você tem um braço que você usa mais com o outro, esse braço acumula mais ossos e acumula mais massa muscular. É por isso que quando as pessoas ficam paradas, tá? Elas tendem a distribuir o peso em uma perna só. Por quê? Porque é a perna que tem mais massa óssea e muscular. Então, vai colocar mais peso nela. Bem, essa vai ser a diferença. Na medula óssea são produzidas as hemácias também, tá? Que é os glóbulos vermelhos do sangue. Então, no interior do osso você vai ter a medula óssea e ali é produzido o sangue. Bem? Tecido conjuntivo ósseo. Então aqui nós temos aqui, né, uma imagem do tecido conjuntivo ósseo, tá? Bem, então aqui nós temos as células aqui, né? Então aqui os osteócitos, tá? Né? O tecido novo seria o osteoblasto. E aí vai ter um ou outro osteoclasto que pode aparecer aqui. Aqui nessa imagem não aparece, né? Mas não tem problema. E aqui nós temos um osso, tá? Um esquema de um osso mostrando aqui as regiões dele, regiões mais densas, regiões menos densas, né? Esponjosas para absorver impacto, bem, tá? Então você vai ter essa estrutura aqui que seria a estrutura do osso. Bem, gente, boa semana para vocês, tá? Muito obrigado por assistir a minha aula e até a próxima semana que a gente deve dar continuidade ao conteúdo, tá bom?
Então, boa noite para vocês, uma boa semana e até a próxima aula.